Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Clube IP Beja. Estamos aqui no canal do Instituto Politécnico de Beja e estou aqui na presença do diretor da Escola Agrária, Manuel Patanita, peço imensa desculpa. Senhor diretor, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Quero agradecer-lhe por ter aceito o nosso convite. E queria lhe perguntar aqui um bocadinho sobre o seu percurso no IP Beja. Bom, o meu percurso no IP Beja vem de há 30 anos, portanto fez precisamente no dia 4 de novembro de 2021, 30 anos em que entrei para a Escola Superior Agrária. E pronto, e agora estou nesta altura com estas funções, mas desde o início o que me levou, digamos, a entrar e a concorrer a um concurso para a Escola Superior Agrária foi não só a componente do ensino, mas principalmente uma componente muito importante que temos no Instituto, que é a componente da prática agrícola. E essa componente, que foi uma componente a que eu sempre estive, de certa forma, mais ligado, tanto que eu trabalhei numa empresa agrícola antes de vir para o Instituto, e foi, digamos, essa componente de o Instituto ter uma herdade experimental, estar muito ligado à investigação e à experimentação que fez naquela altura a diferença e que acho que continua a fazer a diferença no Instituto quando comparamos com outras instituições congêneres, digamos assim. Sim, o Instituto Politécnico por acaso tem esse carisma técnico em todas as áreas, não é? Mesmo na minha área é bastante prático. Como é que sente que o Instituto Politécnico de Beja pode contribuir para o desenvolvimento da região? Bom, eu vou digamos, ligar um bocadinho mais às minhas claro. áreas, e nomeadamente às áreas da Escola Superior Agrária, não é? Portanto, as áreas da Escola Superior Agrária assentam em 3 pilares: a agricultura, a tecnologia alimentar e o ambiente. E são 3 áreas que estão, digamos, muito ligadas, fortemente ligadas, digamos assim, não é? Portanto, ou seja, a agricultura produz as matérias-primas que são transformadas pela componente alimentar, portanto, pelas tecnologias alimentares, e quer a parte agrícola, quer a parte alimentar estão intrinsecamente ligadas com a componente ambiental. Não só porque, em alguns casos, há alguma produção de resíduos que nós estamos a tentar transformar em subprodutos, portanto, a reutilização de águas, por exemplo, de águas residuais, como também na componente agrícola, cada vez mais hoje em dia nós temos de estar focados nas repercussões que tem para o ambiente. Ou seja, hoje em dia nós trabalhamos na componente agrícola, nas práticas culturais, com uma utilização muito eficiente dos recursos, da água, do solo, com uma utilização muito eficiente nos fatores de produção, com respeito aos fertilizantes, aos produtos fitofarmacêuticos, ou seja, com uma grande preocupação em termos ambientais. Por isso, digamos que estas 3 áreas da Escola Superior Agrária são 3 áreas que estão muito ligadas umas com as outras, e daí que muitos dos trabalhos de investigação e de prestação de serviços que se fazem para a comunidade estão envolvidos, ou melhor, se envolvem estas três áreas. Sim, e no panorama onde estamos incluídos agora, principalmente no Alentejo, com todos os problemas da água, isso é super importante. Claramente. E acabo por encaixar aqui um bocadinho na minha próxima questão, que é se sente que os jovens têm dificuldades em fixar-se na nossa região após a conclusão da sua formação. Não, eu não acho isso, e indo inclusivamente até mais para a componente agrícola, para a área agrícola, o que nós notamos é que, em geral, os jovens que se formam na Escola Superior Agrária são jovens que, de uma forma ou de outra, acabam por conseguir, digamos, o seu emprego, o seu trabalho, na área para a qual fizeram a sua formação. Portanto, uns numa área que eventualmente gostem mais, outros menos, mas dentro da área. Fruto disso tem sido o aumento das vagas em agronomia. Portanto, como sabemos, o aumento das vagas, ou o número de vagas, está ligado não só com a entrada de alunos, como também com a sua empregabilidade. Portanto, e a agronomia tem vindo a aumentar as vagas nos últimos anos, fruto da empregabilidade do curso. E no que diz respeito às tecnologias alimentares e o ambiente também. Portanto, embora nós estamos carentes na nossa zona de indústrias agroalimentares. Portanto, esse, digamos, é um estrangulamento que temos na área agroalimentar para dar sequência, digamos, à transformação das matérias-primas agrícolas que produzimos aqui e que deviam sofrer aqui uma primeira transformação antes de serem transportadas, digamos, para outros locais. Portanto, isso é uma questão política, não é? Portanto,
que tem que ser necessariamente resolvida, porque com o potencial agrícola que nós temos na nossa região, faz de facto todo o sentido que haja uma transformação agrícola, dos produtos agrícolas na nossa região. Há pouco e deveria haver mais. E temos alunos, estudantes e técnicos apetrechados para fazer essa mesma transformação. E que outras estratégias é que acha que podem ser adotadas para fixar esses mesmos jovens no Alentejo depois de concluírem a sua formação? Os apoios também, portanto, ou seja, há que também puxar um bocadinho pelo empreendedorismo, portanto, é muito importante. Há que haver apoios a nível governamental, a nível de políticas, para que os jovens possam criar o seu próprio emprego, possam criar as suas próprias empresas. Portanto, esse dinamismo tem que necessariamente acontecer. Portanto, ele existe. É importante que se diga que nós, na nossa região, assistimos, de facto, a uma grande dinamização dessa área. Portanto, há um empreendedorismo, digamos, com alguma relevância, mas que importa continuar e importa desenvolver, porque, de facto, temos gente, digamos, muito capaz de avançar para essas áreas e, como acabei de dizer ainda há pouco, até multidisciplinares, portanto, ou seja, estudantes que se formam com áreas que são diversas, mas que em termos, digamos, de sinergias podem ser muito importantes e criar empresas, digamos, com várias valências e dar resposta àquilo que são as necessidades da região. Então, para os alunos que estão neste momento no secundário, recomendaria o Instituto Politécnico de Beja? Sim, claramente, não só pela empregabilidade, como acabámos de dizer, em muitas das áreas que falámos, não só nas áreas da Escola Superior Agrária, mas como também nas áreas que são lecionadas na Escola Superior de Saúde, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, na Escola Superior de Educação, mas também pela diferenciação que existe, claramente, entre a relação professor-aluno que existe no Instituto. Portanto, é uma relação muito próxima, portanto, os professores e os alunos conhecem-se muito bem. Essa relação de proximidade facilita, digamos, a transmissão de conhecimento e, por outro lado, também a componente prática, como há pouco dizia, portanto, que é transversal a todas as áreas do conhecimento do Instituto, onde essa componente prática, de facto, é muito forte e faz a diferença, porque os alunos, quando vão para o mercado de trabalho, já vão com alguma experiência e isso, comparativamente com outros que vêm de outras escolas, é uma mais-valia, claramente, para eles e que, no que diz respeito às empresas que estão no mercado de trabalho e que precisam de quadros técnicos com formação, é uma mais-valia para eles e faz a diferença. Sim, eu concordo. O caráter mais técnico e a ligação com os professores interligam-se super bem. Aliás, isto que está a acontecer aqui com estes alunos todos não teria acontecido se não houvesse este aspecto prático e esta ligação com os professores. Precisamente. O IP Beja... Isto é um exemplo, digamos, de facto, muito interessante daquilo que eu acabei de dizer. Não é? Exatamente. Desta relação que existe dentro do Instituto. E todos os professores e diretores que eu tenho vindo a entrevistar, mais os meus colegas, temos reparado sempre nisso. É sempre mencionado a ligação entre professor e aluno e isso é muito interessante. Isso é muito reconhecido, não só por aqueles que estão neste momento, como pelos ex-alunos. Portanto, sempre que nós encontramos ex-alunos, eles referem sempre isso como uma grande mais-valia. E sempre que precisamos deles e sempre que os chamamos para... porque existem no mercado de trabalho muitos exemplos positivos de excelência de ex-alunos das várias escolas e que estão sempre disponíveis para nos ajudar. Portanto, e uma das coisas que eles realçam sempre é precisamente essa situação. Portanto, eu quando vim para aqui até não tinha muita ideia de para o que vinha, mas ainda bem que vim. Portanto, e esta relação que existe entre as pessoas e os alunos e os não docentes também, portanto, que é importante frisar isso, portanto, ou seja, há uma componente importante de funcionários não docentes que são excelentes e que fazem também essa mesma diferença, porque não é, obviamente, só o ensino não se faz só à base dos docentes de forma nenhuma. Claro, mas foi como disse, acho que na maior parte dos docentes dos professores, acho que todos já usámos esta expressão do ainda bem que vim para aqui. O IP Beja recebe muito bem toda a gente. Senhor Diretor, é tudo para hoje. Quero agradecer-lhe o seu tempo e ter aceito este convite. Foi um prazer. Portanto, muito obrigado. Disponível sempre que assim desejarem. Obrigado. Muito obrigado. Prazer é nosso. Obrigado.